Boa noite. Que a doce paz do jovem carpinteiro possa envolver a todos nós. Uma paz que não é passividade diante de um mundo que precisa tanto de lutadores, de pessoas que transformam o mundo, mas é uma paz de um coração pacificado, que possamos pacificar os nossos corações diante dos ensinamentos que essa doutrina tão generosamente nos traz, assim como os ensinamentos do Mestre amado, para que, entendendo o porquê de estarmos aqui reencarnados, o porquê de tantas coisas que vão acontecendo, saibamos lidar bem com todas elas e aproveitar a bênção que é a reencarnação. Dito isto, eu poderia me despedir, porque o nosso irmão já fez a palestra. Então, vocês verão que a palestra seguirá numa toada um pouco mais leve, porque o assunto é denso, porque o assunto é pesado, porque desde todas as épocas da humanidade, a mentira esteve presente na nossa caminhada. E por isso nós necessitamos tanto da verdade. E aí é muito interessante, porque há um grupo de espíritas que diz assim: os espíritos não falaram sobre todas as coisas. Muitos assuntos ficaram de fora. E eu vou dizer a vocês que eu faço parte desse grupo, porque realmente há muitos assuntos que, com o nome dos assuntos, não foram tratados diretamente pelos bons espíritos. Mas há um outro grupo de espíritas que dizem: o espiritismo responde todas as perguntas, o espiritismo explica tudo. E eu direi a vocês que eu também me incluo nesse grupo. E aí, lembrando do nosso amigo Valdinei, que ele fala das contradições, pode parecer contraditório, mas não é. Por quê? Falando particularmente de mim, todas as vezes que meu coração se angustiou, que eu precisei de respostas, que eu precisei de conforto e consolo, eu encontrei em Jesus e na doutrina. E isso me fez seguir adiante sempre, ainda que chorando, ainda que me arrastando, mas me fez seguir adiante. Assim como a Maria Emília, que me fez estar aqui hoje, né? Mas, por outro lado, quando nós vemos assuntos que são de todas as épocas, como a misoginia, a homofobia, o racismo, mas que não tinham essas denominações naquela época, as pessoas dizem: a doutrina não falou sobre isso. E, infelizmente, é necessário muito cuidado, porque às vezes vamos bolando teorias mirabolantes. Fulano é assim por causa disso, Beltrano é assim por conta daquilo. E nós temos que ter muito cuidado, porque um projeto reencarnatório dá muito trabalho para ser feito. Envolve tantas pessoas, tantos espíritos abnegados, então temos que ter cuidado. Então, se por um lado ele não falou, nem Kardec na codificação, nem os espíritos diretamente, sobre os assuntos com esses nomes, nem por isso deixaram de nos preparar para que nós soubéssemos enfrentar todas as situações que a vida nos traria. Porque a grande finalidade, se nós formos tentar resumir, enxugar, da passagem do Cristo pela Terra e depois da doutrina, que é a revivescência do Cristo, é nos tornar pessoas melhores, seres humanos éticos, não diria moralizados, porque a moral muda de cultura para cultura. Então, o que é moral de um lado, às vezes de outro é imoral, porque somos diferentes, países são diferentes, culturas são diferentes. Agora, a ética, ela cabe em todo lugar. Então, os ensinamentos dos espíritos visam nos tornar pessoas, como disse nosso irmão, que pensem, que usem esse atributo abençoado que conquistamos depois de milênios, como o seu Valdinei sempre explica, que é a inteligência, que raciocinemos por nós, que chequemos os fatos, que entendamos as situações, para que não sejamos levados de roldão por aquilo que querem que nós pensemos. Nós precisamos pensar, precisamos entender que quando Cristo fala no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, é porque esse reino precisa ser instituído em nós e além de nós, no nosso entorno. Porque aquele que acha que conseguirá caminhar sozinho, encontra na doutrina a necessidade da vida em sociedade. Nós não vamos evoluir sozinhos. E não adianta na minha casa haver felicidade se meu vizinho sofre,
Isso é a chaga do egoísmo corroendo nossos corações. Então, nós precisamos desenvolver essa compreensão, tolerância, bondade, eticidade, para sabermos lidar com todas as situações. E para que falemos de verdade, necessariamente teremos que falar do oposto dela. E eu não sei vocês, mas me peguei pensando que parece que houve um tempo que a mentira, embora ela sempre tenha nos acompanhado enquanto humanidade, porque somos espíritos ainda em construção, parece que houve um tempo, mas parece que é de outras vidas, de tanto tempo que faz, que ela era uma coisa tão simples, que ela nos lembrava esse desenho, Pinóquio. Quem foi que nunca contou uma mentirinha sem intenção de prejudicar ninguém? Acho que todo mundo, porque acaba brontando. Ou para escapar de um castigo. Foi você que comeu todo o doce da geladeira? Eu nem cheguei perto, não comi. Mas não foi com a intenção de fazer o mal. Ou para exagerar as qualidades e realizações. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Porque ainda é da natureza de espíritos que estamos nos construindo. Porém, como disse, parece que faz tempo demais que foi assim. Porque hoje em dia, com o advento das redes sociais, as mentirinhas que antes eram Martinha, você viu tal coisa? E a Martinha falava para a Silvana e ficava restrito, agora não mais. Então, com o advento das redes sociais, as mentiras se espalham em velocidade absurda. Nós até demos um nome bonitinho, fake news. Não é mentira, é fake news. Quantas reputações são destruídas, quantos retrocessos na ciência, como a volta a teorias superadas do passado, que não vale nem a pena citar, para não deprimir. Quantos golpes dados, e a mentira vai deixando um rastro destrutivo nos corações, nas instituições, nas relações entre as pessoas, na política, nas religiões, na medicina, entre os países. Quantas vezes, diante de uma informação, nós ficamos na dúvida e precisamos gastar um tempo precioso tentando descobrir se é verdade? Então vejam, com o advento das redes sociais, o que surgiu num ponto se espalha pelo planeta todo, na velocidade da luz. E nós não nos damos conta do resultado que isso pode trazer. Quantas reputações são destruídas? Nós estamos pensando como essas mentiras vão chegar em outras pessoas. Qual vai ser o resultado disso? Foi mal, desculpa. Não adianta. É bem aquele exemplo de pegar um travesseiro de penas, sacudir no vento e depois ir buscar as penas. Muitas já terão voado tão longe que nós não encontramos mais. Quantos retrocessos na ciência, atrasando o progresso do nosso planeta, que, segundo Santo Agostinho, precisa evoluir, porque lei do progresso é lei divina, e pessoas espalhando mentiras que atrapalham a ciência de seguir adiante. Quantos corações são destruídos, porque uma vez recebendo a mentira e percebendo que é mentira, como é difícil voltar a acreditar. Irmã Dulce dizia que a pessoa mais perigosa é a mentirosa, porque a gente nunca sabe se ela está falando a verdade. Quantos buracos fazem no nosso coração certas mentiras. E depois a gente pode tentar explicar, mas o estrago já foi feito. É aquele vaso de porcelana que quebrou, nós colamos, ele pode até ficar perfeito ao toque, mas ele está cheio de trincas. Quantas instituições são destruídas, tem seu nome jogado na lama, por mentiras bem formuladas que as pessoas acreditam. A medicina, a política. Gente, não existe político que preste. Mentira, tem sim, e sofrem demais por lutar pelo povo. Nós somos espíritas, nós sabemos que espíritos estão vindo nos ajudar, não fazer por nós a necessária mudança do nosso mundo. E realmente achamos que na política, que organiza a vida na polis, na sociedade, esses espíritos não estariam. Realmente acreditamos nisso. Mas quando dizemos não há um político que preste, nós já estamos acreditando nisso sem dar a chance sequer de conhecê-los. E é mentira. Quantos prejuízos na medicina por conta de mentiras, de coisas inventadas. Faz assim, tal remédio causa isso, causa aquilo, sem base científica nenhuma, com base no eu acho que é assim.
Com todo respeito, mas nós precisamos de dados, precisamos de comprovação. E aí nós vemos que muitos irmãos, aliás, voltando um pouquinho, antigamente nem existia a lupa que existe hoje do lado de cada mensagem. E nós precisamos clicar nela, porque há sites, a mentira ficou tão espalhada, que há sites que se dedicam a descobrir se aquela informação é verdadeira ou não. E nós temos que clicar lá. Mas até um tempo atrás isso não existia. Veio a existir tamanho prejuízo que a mentira trouxe. E inclusive quando eu comecei a usar as redes sociais, eu enviei uma mensagem para alguns amigos e uma delas era a Glauce. E ela olhou e falou, ela me mandou de volta, isso é fake. E eu olhei e falei, mas o que é fake? Aí fui perguntar para os universitários, os meus filhos, o que é fake? Sua mãe é mentira. Meu Deus, aí saí mandando para todo mundo de volta. Gente, isso é mentira, deleta, eu não sabia, porque nós ainda não tínhamos esse recurso e hoje temos. Mas muita gente diz, mas eu vou ficar gastando tempo com isso? E realmente é triste ter que gastar tempo para descobrir se aquilo é uma verdade ou uma mentira, quando nós poderíamos estar aprendendo tantas coisas, mas temos que fazê-lo. Por quê? Muita gente diz, ao repassar as mentiras, que a responsabilidade não é delas. Não fui eu que inventei, só estou repassando. E aí nós fazemos uma parte, vocês devem ter vivido isso, na época da pandemia, quantas mensagens absurdas foram passadas no nosso meio espírita, de uma banalidade tão rasa, só para exemplificar, uma que dizia que dia tal, no horário tal, Dr. Bezerra de Menezes ia vir vacinar os espíritas, como se nós fôssemos melhores que os demais amigos. Precisávamos colocar um X de esparadrapo no braço, porque Dr. Bezerra não sabe qual é o braço. Quando nós estudamos que espíritos que dão dia, data, horário, são espíritos pseudo-sábios, mentirosos, mas essa mensagem circulou. Agora pensemos, como disse nosso irmão sobre a racionalidade, que essas mensagens tenham chegado em pessoas que estavam dispostas a conhecer a doutrina espírita, que é tão racional, que é tão libertadora, tão consoladora. Com certeza olharam e disseram, isso é doutrina, estou fora, isso não é para mim. E questionei a amiga que me mandou, uma pessoa muito boa, por sinal. E eu disse, amiga, isso aqui não é verdade. Sabem o que ela disse? Na dúvida, estou passando. Eu disse, não, na dúvida, guarda isso, deleta. Mas e se for verdade? Aí você tem vontade de dar uma aula, né? Mas eu falei, mas não é verdade, joga isso fora, deleta. Não, eu estou passando. Será que nós não somos responsáveis pelo que passamos adiante? Vamos no Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então já começa com a lição, basta não fazer o mal, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, eu não mato, eu não roubo, já não faço mal. Misericórdia, ainda bem que não faz isso, não é? Mas não basta não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças, porque é isso que vai paulatinamente mudar este mundo, que ainda tem necessidade da dor e do sofrimento para a nossa evolução. Mas se nós fazemos o bem no limite das nossas forças, nós começamos a mudar esse mundo, porque nós estamos mudando. Vejam a sabedoria de Kardec cunhando o lema, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque há a beneficência, que é a caridade material, que nos faz desprender daquela coleção de sapatos de centopeia que a gente nem usa. A gente vai dando e vai se libertando do egoísmo. As roupas, os objetos, mas é também a caridade moral, benevolência para com todos, indulgência para com as dificuldades alheias, perdão das ofensas. Fora da caridade não há salvação. Fazer o bem no limite das suas forças. Mas não para aí. São 3 partes da resposta. Nós vamos responder por todo o mal que haja resultado de não havermos praticado um bem. Então, se eu passo uma mentira, não fui eu que inventei. Mas e a consequência dessa mentira? Quem foi que passou adiante?
Fui eu. E claro que as leis divinas, sendo sábias, justas e exercidas com misericórdia, vão me dar a cota, a fração de responsabilidade. Claro que a responsabilidade maior é de quem inventou, mas eu serei responsabilizada também, porque podia ter pesquisado, podia ter pensado nas consequências do que iria acontecer. E o mais correto seria praticar o bem de deletar uma informação falsa, mas muitas vezes passamos adiante. Além de deletarmos, nós podemos lembrar de Sócrates, que Kardec, com sabedoria, colocou lá na introdução do nosso Evangelho, precursor da doutrina espírita, quando ele nos fala que nós temos que passar tudo por 3 peneiras. A primeira, é verdade? Nós temos que ter certeza que é verdade. Se é verdade, a gente passa adiante. Não é? Não passe. Mas mesmo sendo verdade, diz-nos ele, ajuda a construir ou destruir? Então, nós temos que parar para pensar, essa informação eu já pesquisei, ela é verdadeira, mas ela vai construir algo de bom? Ou, apesar de ser verdadeira, pode destruir sentimentos, reputações, o que quer que seja? Não, ela é boa, então tá. Ela não vai destruir nada, então passou na verdade, na bondade, é necessário? Eu preciso realmente passar isso adiante? É verdade, é algo bom, mas vai resolver alguma coisa? Vai melhorar a comunidade, o planeta? Vejam, este homem foi considerado o mais sábio. Só sei que nada sei. Era alguém que estava construindo o seu conhecimento. E quanto mais sabia, mais percebia o quanto havia para aprender. E é ele que nos sugere isso. Que nós passemos por esses 3 crivos. Porque com certeza não seremos responsáveis por nenhum mal que façamos. Porque se não passar pelos 3, como dizia ele, guardemos. Bom, mas aqui atrás, quando ele fala, responderá por todo mal, que haja resultado de não haver praticado bem, será que isso é só uma fala de autoajuda? É só filosofia? E aí nós vemos que não. Vocês devem se lembrar da escola base. Em 1994, os donos, uma professora e seu esposo, e o motorista da escola base foram acusados de abusos sexuais contra as crianças da escola. Mesmo sem provas, todos tiveram suas vidas destruídas pelas mentiras que circularam por jornais, televisões, rádios, de boca em boca. Eles foram perseguidos, tiveram suas prisões decretadas e usaram todo o patrimônio que possuíam para pagar advogados. A escola base foi depredada, a casa dos donos foi totalmente vandalizada. Resultado, a Márcia, que era a dona, depois de ter sido provada a inocência de todos, desenvolveu um câncer e veio a óbito. Seu esposo teve um infarte, faleceu também, e todos os demais tiveram as vidas destruídas. A professora nunca mais conseguiu dar aula, porque ela não achava emprego em lugar nenhum. Seu esposo ficou tão neurótico, vendo perseguidores por todos os lados, que ficou inviável o casamento. Como é que fica quem passou tudo isso adiante? Aí nós entendemos os espíritos, percebem? Eles não falaram sobre fake news, mas eles nos prepararam para que quando estivéssemos diante dessas provas difíceis, porque a gente lê e fala, meu Deus, que absurdo! E antes ainda, hoje a gente tem que ter muito mais cuidado, porque antes vinha assim, repasse urgentemente, vão apagar este vídeo, aproveite, espalhe para o maior número de pessoas. E aí nós percebemos que isso já era o primeiro indicativo de ser mentira. Então hoje está muito mais difícil, porque no meio das mentiras há algumas verdades. Os vídeos, as mentiras são planejados de forma mais polida, mais aceitável, palatável, e mais do que nunca, nós precisamos analisar se o que nós estamos recebendo é verdade ou não e passar pelas peneiras de Sócrates. Esse foi um caso específico. Mas vejam, após a disseminação massiva de mentiras sobre as vacinas, o Brasil, que historicamente sustentava taxas de cobertura vacinal acima de 90%, viu essas taxas caírem abaixo de 70%, representando um retrocesso alarmante. Resultado? A queda na proteção contra sarampo, cachumba e rubéola fez com que o Brasil retornasse ao ranking de países com alto número de crianças não vacinadas da OMS e da Unicef.
Um exemplo direto foi a perda da certificação de país livre do sarampo após o ressurgimento da doença. Percebem a consequência que as mentiras trazem e o quanto elas afetam não só as casas, algumas pessoas, mas conseguem afetar um país inteiro. Porque quando a gente espalha mentiras que não têm comprovação, indo na contramão do que está provado, olha o prejuízo. E aí diz, não, mas o filho é meu, eu não tenho responsabilidade com os outros. Não, quando a taxa vacinal cai, mesmo os que foram vacinados estão muito expostos. Mas mesmo que seja o seu filho, sua responsabilidade, os Espíritos falaram alguma coisa sobre isso? Falaram. Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Como diz o Evangelho, nós fornecemos um corpo físico aos nossos filhos. O espírito é criado por Deus. Os espíritos, às vezes, dos nossos filhos e netos são mais antigos do que nós. E nós somos direcionadores. Nós precisamos direcioná-los bem. E quando nós agimos mal, Santo Agostinho nos lembra, será nos perguntado: que fizeste do espírito imortal que te confiei para que tu educasses? Então vejam, não é uma frase por acaso, nós vamos responder por todo o mal que haja resultado de um bem que não fizemos. Levar a criança para tomar vacina. Alguém viu algum jacaré por aí, alguma criança que se transformou? Não. Mas nós vimos as taxas de cobertura vacinal caírem. Isso é muito sério. Houve um momento que surgiu um político, um irmão, pelo qual a gente precisa orar muito, que espalhou uma série de mentiras. Entre elas, circularam pela internet mensagens que diziam que pessoas da comunidade LGBTQIA+, iriam destruir a família brasileira, criando pânico moral. Como assim destruir as famílias? Resultado dessas mentiras espalhadas, o Brasil é o primeiro país no mundo em assassinato desses irmãos. E nós nos gabamos de ser a pátria do Evangelho e coração do mundo. É o primeiro país em suicídios dos irmãos dessa comunidade, pelo nível de violência ao que eles estão expostos. E se essa notícia era verdadeira, eles destroem realmente as famílias? E aí eu fui pesquisar. Casais homoafetivos são os que mais adotam crianças negras, num num Brasil extremamente racista. Adotam irmãos para não separá-los. Vi a história de um casal que adotou 5 irmãos. Se ter um filho já é uma responsabilidade, imaginem 5. Os casais homoafetivos são os que adotam mais crianças velhas, não aquele pedido, eu quero um bebê. Adolescentes e jovens. Não escolhem sexo, idade, simplesmente acolhem os que lhes enviam e os criam com muito amor e carinho, segundo os próprios adotados. Porque eu posso dizer que sou uma mãe maravilhosa, mas para saber, eu vou perguntar para os meus filhos, não para mim. E são histórias tão belas de casais que dizem, quando eu vi aquela foto, meu coração pulou. É meu filho, sem nunca ter visto antes. Destroem a família? Não, mas a sociedade os destrói, os mata, por conta de mentiras inventadas. Responderemos por todo o mal que resultar de um bem que não fizemos. E isso se expande para países, gente. A mentira tem um raio de ação tão grandioso que é tão comum isso acontecer. Com a mentira de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, ele foi invadido e destruído. Mais ou menos 1 milhão de irmãos e irmãs foram mortos, direto ou indiretamente. Até hoje o país tenta se reconstruir, até hoje. E hoje nós sabemos que não era verdade. Era o petróleo, era uma série de interesses baixos, tristes, por trás de tudo isso. Mas 1 milhão de irmãos que fizeram projetos reencarnatórios, que tiveram tanta coisa envolvida para que estivessem ali, foram mortos, em nome de uma mentira. Agora imaginem o que pode acontecer em tempos de IA, em que basta uma foto e um pouquinho da nossa fala para que eles montem vídeos que parecem extremamente reais e podem colocar as pessoas em situações vexaminosas, sexualizadas, destruir verdadeiramente reputações, pessoas, porque se lá em 94 foi o boato de boca a boca e jornais,
Hoje nós temos a IA, que monta com uma capacidade tão grande que a gente tem até dificuldade de discernir se aquilo é verdade ou não. Nós dizemos, mas é a cara da Marília, é a voz da Marília. Um pouquinho que nós falemos ao telefone, esse arquivo de um tantinho de voz já é o suficiente para que a mentira seja espalhada e cause um mal terrível no nosso planeta. Isso é tão sério que agora, em março de 2026, o país de Gales vai ser o primeiro lugar do mundo a transformar a mentira política em crime com perda de mandato. Olha que interessante. É tão sério, porque eu não gosto do meu adversário, então eu vou lá e falo um monte de mentiras e espalho de uma forma que parece verdade. E destruo a carreira, a vida, a família, tudo. Ficou tão grave que virou lei, perde o mandato. Se for pego mentindo, perde o mandato. Isso deveria servir para diversos setores da sociedade. E aí nós nos perguntamos, meu Deus, que pode acontecer algo assim? Revista Espírita. Porque a Terra é um lugar onde se encontram espíritos de todas as classes da terceira ordem. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. Sabemos que o mal predomina em todas as classes dessa ordem. Isso aqui é um antídoto maravilhoso para o nosso orgulho. Sabe com quem está falando? Com espíritos de terceira ordem. Alguém que ainda está se construindo. Se por um lado é um antídoto para o orgulho, também é um antídoto para o nosso desespero de mudança instantânea, porque nós ainda somos isso. Segundo Santo Agostinho, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, no Evangelho, nosso mundo é apenas o segundo, na escala de muitos habitados. Então nós ainda somos isso. Mas dizia Paulo, não vos conformeis com o mundo, modificai-o, nosso mundo interior e nosso mundo exterior. Então, tem uma amiga que ela diz assim, eu me conformo quando a doutrina diz que na Terra o mal ainda impera. Então o mal é mais forte que Deus? E é aí que a dificuldade de entender. Claro que o mal não é mais forte do que Deus, mas os mundos são salas de aula e este mundo tem-nos a nós. Mais ou menos assim, aqueles alunos de quinta série, da turma do fundão, que ainda tem bastante desejo de fazer um monte de coisinhas e que por isso erram, mas que estão aprendendo. Há aqueles que, por enquanto, ainda escolhem aprender com os erros, não com a verdade, não com os acertos, mas tudo é aprendizado. Então, quando nós entendemos a característica do nosso planeta, que é um planeta para a evolução, dá um pouco mais de paz no coração, mas também nos cobra a mudança interior e a mudança do nosso mundo. Porque quando nós dizemos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, Pai, qual é o reino de Deus? Senão um reino de amor, de justiça, de igualdade, de fraternidade para todos e todas. E nós dizemos isso todo dia, venha a nós, Pai, o vosso reino. Quem é que traz o reino de Deus para a terra? Senão nós. Somos nós que construímos o reino de Deus. E aí, então, nós vemos que, de um lado, nós vamos encontrar pessoas que desejam voltar para o passado. E isso a reencarnação explica, da impressão que a pessoa saiu do século X e reencarnou agora. E ele quer ficar lá no passado. Que gostam de teorias conspiratórias, são contra direitos conquistados com muita luta e suor, o progresso das leis que regulamenta a vida em sociedade, o retrocesso da ciência, preferem o autoritarismo à educação dos povos, entre outras coisas. Nós vemos a sociedade dividida. De outro lado, vemos aqueles que percebem o quanto todos precisam ser respeitados, terem direitos. Nós dizemos Pai Nosso, o Pai é de todos. Que a ciência que nos trouxe até aqui, porque evitou que morrêssemos de doenças tão básicas, precisa ir mais longe, que as leis podem ser melhoradas e que os direitos podem ser ampliados para todos, sem exclusão de ninguém. Que a diplomacia deve reger as relações entre os povos e não a guerra. Como é que a gente chama isso? Polarização. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro neste momento que se encontra assim. Porque como Kardec diz na Gênesis, os tempos são chegados e a geração nova, nós vivemos um momento de chegada e de partida de vários espíritos. Então isso vai chocando as ideias de uns com os outros. Os espíritos, Kardec, falaram sobre polarização, com esse nome não. Mas será que ele não falou desse momento? Há uma inevitável luta entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias.
até que o terreno esteja limpo e o equilíbrio restabelecido. Assim, da luta de ideias surgirão os graves acontecimentos anunciados. Atualmente não se agitam mais as entranhas do globo, mas as da humanidade. Vejam, se não é o que nós estamos vivendo. Há quanto tempo atrás Kardec falou isso? E é exatamente o que nós estamos enfrentando. A polarização, o choque das ideias que trazem essas perturbações. Mas quando nós aprendemos com Jesus, que resumiu todas as leis em amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, com todo entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, embora tenhamos uma opinião diferente, nós respeitamos, nós sabemos dialogar, mas enquanto não aprendemos isso, quando os conflitos se estabelecem, às vezes até mortes, por divergência de opiniões, vejam a gravidade disso. E é interessante a última frase, quando ele diz que as grandes revoluções do globo já passaram. E aí alguém pode dizer, mas você viu o terremoto da Venezuela? Do Japão agora há pouco? Sim, nós ainda teremos algumas convulsões. Eu ouso dizer que talvez a responsabilidade nossa mesmo, que estamos tratando o planeta com tanto desamor, com tanta agressão, que ele acaba trazendo as convulsões que ele também sofre. Mas, como diz Kardec, desses conflitos nascerão, depois das perturbações, o equilíbrio. Porque parece que por sermos ainda espíritos inferiores, a gente ainda tem necessidade da dor para entender o amor, da doença para entender a saúde. Então, estamos nos pegando, mas precisamos aprender a conviver. E ainda é Kardec que diz que nós presenciamos essa transformação. O conflito que resulta da luta das ideias contrárias que procuram se implantar. Umas marcham com a bandeira do passado, outras com a do futuro. E aqui, meus irmãos, temos que entender que muitas vezes os que querem se manter no passado é o que eles, por enquanto, ainda acreditam. Respeito, ainda que não concordemos, mas mostrar-lhes que lei do progresso é lei divina. Nós temos que andar para frente. Se a ciência nos trouxe até aqui, imagina onde ela pode nos levar. Se as leis, os direitos nos trouxeram até aqui, imagine aonde nós podemos ir se seguirmos evoluindo. E por isso, nós precisamos cultivar a verdade, porque nós não aguentamos mais tanta dor, tanta mentira, tanto sofrimento, tanta destruição, que essa atitude de mentir ou de levar a mentira adiante causa no nosso planeta. Ah, mas não é um planeta de provas e expiações? É, mas é um planeta que está sujeito a transformações. E quando nós quisermos, eu parei por quê? Eu acho interessante quando nós ouvimos os espíritas dizerem assim, tudo bem, vai virar de regeneração. Vai, varinha de Harry Potter, estralo de dedos? Não. Vai se regenerar quando nós regenerarmos os nossos corações. E por isso nós precisamos cultivar a verdade, precisamos buscá-la, entender o que é a verdade, como segui-la. E aí houve um fato muito interessante na história da humanidade, que ficou registrado nos anais da história, que foi exatamente, quando nós pensamos no cultivo da verdade, nós ficamos nos perguntando onde encontrá-la. E aí Kardec pensou nisso e perguntou, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Por isso nós evocamos sempre a presença desse mestre no nosso meio. Mas nós precisamos nos perguntar se Jesus tem modelado nossas vidas, se ele tem transformado o nosso mundo interior, se ele é verdadeiramente o guia das nossas vidas ou se são homens trazendo falácias, mentiras, às vezes até verdades. Mas por mais perfeitinho que nos pareça, um homem e uma mulher encarnados são seres ainda imperfeitos. Por isso nosso modelo é Jesus. E, interessantemente, foi ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós perguntamos, por que será que o Cristo disse isso? Porque quando vamos à questão 115 do Livro dos Espíritos, nós vemos que Deus criou a todos simples na forma e ignorantes, como folhas em branco. E o Cristo também foi criado assim. E quem não está dentro desses estudos, às vezes se revolta, diz, você está desmerecendo Jesus. Não, isso merece o Cristo ainda mais, o engrandece ainda mais, porque ele saiu do mesmo ponto de partida que nós. Deus fez suas leis para todos, não há privilégios,
e todos seremos perfeitos. Por isso, o Pai é nosso, Pai de todos nós. A todos nós nos criou com um amor tão grandioso, porque depois de criar esse universo infinito, poderia ter ficado somente com sua obra, e olha que já teria trabalho que não acabava mais, mas nos criou por amor, com muito amor e para o amor, para que nós fôssemos partícipes disso. E Jesus fez esse caminho, por isso ele diz, eu sou o caminho. Vejam, lá em João ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu fico imaginando a celeuma que isso deu no povo judaico, porque maior que Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque ele já tinha feito esse trajeto, por isso ele pode nos mostrar qual é o caminho, qual é a verdade que conduzem à vida eterna. E por isso ele viveu um momento em que ele teria a oportunidade ideal de dizer o que é verdade, que foi exatamente depois de ser traído por um discípulo, ser negado por outro 3 vezes, ser aprisionado e torturado, ele é levado até Pilatos. E Pilatos lhe pergunta, tu és rei? E responde-lhe Jesus, tu dizes que sou rei. Eu nasci para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Opa, estamos chegando perto da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Diz-lhe então Pilatos, que é a verdade? E Jesus se cala. Jesus não fala nada. E Pilatos olha para ele e diz, você sabe que eu posso evitar que você morra, não é? O que é a verdade? E Jesus não fala nada. E Pilatos, agoniado, porque os religiosos queriam a morte do Cristo, ele manda Jesus para tomar 30 chibatadas. As costas do nosso mestre são cortadas, é colocada a coroa de espinhos, porque ele acha que assim, mostrando, e ele diz, eis o homem, trazendo um homem totalmente destruído, os doutores da lei se compadeceriam e diriam, ah, tá bom. E eles dizem, não, crucifica-o. E ele se lembra que na Páscoa era hábito escolher 2 prisioneiros e libertar um deles, e ele pega Barrabás. E aqui nós precisamos fazer um recorte histórico, porque só é colocado assim, ele era um ladrão, fake news da época do Cristo. Porque sim, ele roubava, mas ele não era só um ladrão, ele era um revolucionário, que tentava libertar o povo judeu da dominação romana. É por isso, eu imagino que agora é por achismo, tá? Agora essa fala é achismo. Que o povo, ao olhar para o Cristo, ensanguentado, destruído, que os profetas haviam dito que vinha libertar o povo da opressão, mas que ao chegar aqui diz, ame a todos, perdoa, se te baterem numa face, oferece a outra, se te pedirem que caminhes 1000 passos, caminha mais 2000, se te pedirem a túnica, dá-lhe também a capa, amai até os vossos inimigos. Devem ter olhado, mas é esse que vai libertar a gente? E olham para Barrabás, que era um lutador, um revolucionário. O que eles falam? Liberta Barrabás. E Jesus não diz o que é verdade, Jesus se cala. E a gente pensa, mestre, mas era oportunidade de ouro, por que o senhor não disse? E aí nós vemos a relação com a doutrina espírita, lá no livro Missionários da Luz. O Alexandre diz, somente são dignos da verdade plena os que se encontram plenamente libertados das paixões. Pilatos entendeu que é verdade. Se ele estava totalmente apegado ao mando, ao trono, ao poder, quando ele diz para os doutores da lei, eu não encontro pecado neste homem, ele é inocente. Eles dizem, nós vamos falar com César. Aí ele pensou, opa, vou perder o trono? Não, ó, então tá, crucifica, lava as mãos. Seremos responsáveis por todo o mal que ocorrer de um bem que não fizemos. Ele podia ter salvado Jesus, mas estava tão apegado às suas paixões, à matéria, ao trono, ao poder, que deixou que o justo fosse para o Calvário. E se esse é o Alexandre no Missionários da Luz, lá na Revista Espírita, nós encontramos Kardec falando algo parecido. Aqueles cujos interesses materiais estão ligados ao estado presente das coisas e que não são bastante adiantados para dele fazer abnegação, que o bem geral toca menos que o bem pessoal, não podem ver sem apreensão o menor movimento renovador. Para eles, a verdade é uma questão secundária, ou melhor dito, a verdade está toda inteira no que não lhes cause nenhuma perturbação. Aos seus olhos, todas as ideias progressivas são subversivas, razão porque lhes votam um ódio implacável
eles fazem uma guerra encarniçada. Olhem a atualidade do que ele está dizendo, que se encaixa perfeitamente na atitude de Pilatos. Saúde. Que não queria perder o seu comando, não queria perder o trono, o poder que tinha, e que o bem geral, imaginem se o Cristo tivesse ficado, tanto faz, eu não quero perder meu trono. Mas se aplica a Pilatos naquela época, como se aplica hoje em dia, aos dias atuais. Quantas pessoas dizem, estou nem aí, não é comigo. Cada um com seus problemas. Vejam a atualidade do que eles estão dizendo. Por que Jesus não respondeu? Pilatos não ia ouvir. Por 3 anos o mestre esteve nas praças públicas, nos montes, ensinando. Pilatos ia ouvir em 15 minutos de conversa? Não ia. Estava apegado demais à sua verdade. E para ele, e para muitos ainda hoje, se a verdade lhes traz algum problema, algum transtorno, eles odeiam essa verdade e fazem, por terem um ódio implacável, começam guerras encarniçadas, como a gente vê isso hoje em dia. E há quanto tempo isso foi falado? 1866. Mas aí nós continuamos com a dúvida, então o que é verdade? Porque se Jesus, que é o caminho, a verdade, não disse o que é a verdade, o que é a verdade? E sempre lembrando que Ele é nosso modelo e guia, o condutor real, para nos guiar nessa trajetória, nos lembrar que nós somos espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne. E é exatamente Ele, num livrinho pequenininho, maravilhoso, chamado Jesus no Lar, que nos diz: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Pilatos ia aguentar a verdade? Nós aguentamos a verdade total, essa fulguração sublime, sendo habitantes ainda de um mundo de provas e expiações, estando ainda nos construindo? Não. Por isso Jesus não responde. E nós vamos encontrar lá na Revista Espírita, o que distingue os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus, pela negação da providência de todo poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego a tudo que é material. Isso é o que muitas vezes fomenta as atitudes de muitas pessoas, que não estão nem aí com o resultado das ações, porque ainda estão apegadas demais às paixões degradantes e aos seus próprios defeitos. E quando dizemos pessoas, todos nós, irmãos, porque estamos todos reencarnados no mesmo barco. Eu posso já não ter um defeito que o outro tem, mas ele pode ter virtudes que eu ainda não tenho. Então, as falas dos bons espíritos são para todos nós, não para pessoas específicas. E aí, Emmanuel vai nos dizer algo muito interessante. Rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou o tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade, e para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Vejam que lembrança oportuna de Emmanuel. Jesus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quem? De nós mesmos, dos nossos preconceitos, das nossas imperfeições, porque quanto mais vamos nos adiantando, evoluindo e percebendo que o que realmente nos faz sofrer é o que nós carregamos dentro de nós e não o mundo ao entorno. E aí isso parece um absurdo, né? Porque tem tanta coisa difícil e dolorosa acontecendo, não é isso que me faz sofrer? É o que eu carrego dentro de mim? Sim, a prova disso é Jesus Cristo. Traído, negado, espancado, a caminho da crucificação, ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque era um espírito já liberto das paixões, alguém que conseguia ver além das pessoas a dificuldade que elas ainda tinham de compreender a verdade que liberta. Ele, quando teve a condição de dizer isso, porque já tinha feito esse caminho de evolução e já estava liberto das suas imperfeições. Então, sim, conhecereis a verdade e vos libertareis. Mas a recomendação de Emmanuel é muito importante, porque ele diz: olha, não designou lugar, e quanta gente diz: olha, a verdade só está aqui. Quem disse? Não há um lugar. Não estatuiu roteiros, tem que ser por aqui. Não, ele não falou isso.
Não traçou condições, nem especificou tempo. Por quê? Porque ele sabe que cada um de nós evolui de acordo com o que dá conta de evoluir. Quem é pai e mãe aqui sabe, 2 filhos criados igual, um vai de um jeito, outro vai do outro, porque nós não sabemos o histórico do nosso passado espiritual. Então veja, isso é muito importante, porque quantas vezes as pessoas dizem assim, vou te falar umas verdades. Nossa, que verdades. De que jeito? Só é por aqui, só desse jeito, tem que ser nesse dia. Não, o mestre só diz, conhecereis a verdade e aos poucos ela vos libertará. E aí Kardec pergunta, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os espíritos respondem, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário fica deslumbrado. Veja a consonância com Emmanuel. A verdade é uma fulguração tão grandiosa, tão sublime, que muitas vezes, se nós a jogamos de pronto, nós cegamos, nós ofuscamos, nós não iluminamos o caminho. Por isso são os espíritos a dizerem que nós precisamos nos habituar com ela aos poucos. Por isso que ela vai sendo passada aos poucos no nosso estágio evolutivo. E ainda é Emmanuel que diz, a verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo possui o seu quinhão de verdades relativas, com o qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. Percebem por que Jesus nos ensinou a dizer Pai Nosso? Porque cada um vai percebendo a verdade de uma forma, de um jeito, e cada pecinha encaixada vai formando um todo. Por que nós precisamos tanto da vida em sociedade? Porque juntos somos mais fortes. E as diferenças, elas devem somar e não atrapalhar e não prejudicar. Se cada um, com a sua verdade, ao invés de lutar naquela disputa de ideias que fala Kardec, transformando o mundo em algo polarizado, simplesmente unisse as verdades, onde é que nós estaríamos? E ainda é Emmanuel que diz, o coração que retém uma parcela maior da verdade está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia, é imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade, porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina o ensinamento, de maneira que o esforço não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. Então eu já aprendi, eu já sei uma parte boa, né? Já conheço uma parte boa da verdade. Passe com amor. Porque às vezes, querendo educar, e a gente volta lá no Sócrates, é verdade, tem bondade, é necessário, querendo dizer umas verdades, a gente ofende, a gente magoa, a gente trinca corações. Então, Emmanuel diz, olha, você já tem uma parcela maior de conhecimento, passe com amor, com muito amor, para que você não atrapalhe, não prejudique, não magoe e aproxime aqueles que você quer aproximar. E ainda é Emmanuel que diz algo muito interessante, muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Então a gente estuda, aprende e vem falar. Imagina a responsabilidade. Muito fácil aprender e passar adiante. Porém, muito difícil converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Será que com o conhecimento que nós já temos do Cristo, com o conhecimento acrescentado pela doutrina, nós estamos renovando as nossas vidas? Nós estamos entendendo que acumular bens só nos prende à matéria, quando nós podíamos estar fazendo-os circularem, porque o Cristo disse, olhar as aves do céu, elas não plantam, não colhem e nada lhes falta. E com isso ele não estava dizendo para nós vivermos ao Deus dará, mas para entendermos que quando nós juntamos de um lado, falta de outro. E faltando, muitas vezes fomenta a violência, fomenta ainda mais a desigualdade e acabou-se a paz geral. Difícil é isso, é a gente converter-se ao Senhor da verdade e mudar a própria vida. E essa foi uma cena real. Imagina, eu fico imaginando o que essa moça sentiu de ver um homem parar, tirar os seus chinelos na calçada de Copacabana, que devia ser bem fresquinha, e colocar os chinelos. Por quê? Porque talvez ele modelou a vida dele pelo que ele aprende e sentiu a dor dela muito maior do que a dele, porque ele voltando para casa encontraria outro par de chinelos. Será que nós, que sabemos que Jesus é nosso modelo e guia, estamos modelando nossas vidas pelas verdades que ele nos trouxe?
Essas são reflexões que nós precisamos fazer. E segue o Evangelho dizendo que a verdade é segura de si mesma. Convence e não persegue, porque não tem necessidade de fazê-lo. A verdade é, ponto. Ela não precisa forçar ninguém, não precisa convencer ninguém. Ela já é a verdade. Então, se alguém vem querer nos fazer descer garganta abaixo as suas verdades, opa, será que é verdade? Porque a verdade é, ela não precisa nem convencer e nem perseguir, porque no momento ideal, como disse Emmanuel lá atrás, quando a pessoa tiver aquele insight, ela vai perceber isso. E é por isso que Erasto diz lá no Livro dos Médiuns, que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea, porque, de novo, a verdade é, ainda que ela fique ali esperando o momento certo de brotar, nada se perde, ela não se modifica. Mas aceitar uma mentira e passá-la adiante, nós já vimos o prejuízo que isso causa. E, inclusive, a gente fala aqui muito disso nas comunicações mediúnicas, mas isso é para a vida, é para tudo. E é Kardec que nos diz que o caráter essencial da verdade divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações não pode emanar de Deus. Então veja aí uma forma de nós descobrirmos se o que está chegando a nós como verdade, se é verdade mesmo. Vamos analisar. Encontramos um erro? Não é totalmente verdade. Pode ser uma opinião. E aí atenção com o que nós fazemos com aquilo. Se vamos passar adiante ou se vamos guardar. Não, com certeza não emana dos bons espíritos, porque a verdade é e não precisa ser modificada. A verdade eterna, como a lei que a consagra, não espera para existir a aceitação dos homens. Achei isso o máximo. Ela é e governa o universo, a despeito dos que fecham os olhos para não a ver. E quanta gente fecha os olhos a fatos, mas eu não acredito, mas eu não gosto, mas eu não quero. Mas a verdade é, e ela governa o infinito apesar de nós. Como diria uma amiga, conosco ou sem nosco. A verdade governa o universo por toda parte. E aí vem Kardec nos dizer que o que deve guiar o verdadeiro amante da verdade é um amor desinteressado por esse objetivo venerado. É a vontade enérgica e constante de jamais parar e de separar rigorosamente o joio do trigo. Então veja, nós temos que amar a verdade pela verdade, não por nenhum objetivo escuso, não por algum outro pensamento. Amar a verdade, porque a verdade nos libertará, como disse o Cristo, e jamais deixarmos de separar o joio do trigo. Eu não sei se vocês já viram a imagem do joio, mas ele é muito parecido com a do trigo. Mas enquanto a espiga do trigo é perfeitinha, a do joio ela vai saindo meio tortinha. Ai, fake! Por isso que ela é tortinha. Então Jesus sempre, na parábola, ele nos ensinou algo separar sempre o joio do trigo, porque já percebemos o prejuízo que causa aceitarmos joio por trigo. E ainda é Kardec que diz, tereis um outro critério da verdade, eis um infalível. Desde que a divisa do Espiritismo é amor e caridade, reconhecereis a verdade pela prática desta máxima, e tereis como certo que aquele que atira a pedra em outro não pode estar com a verdade absoluta. Então as informações verdadeiras que vêm carregadas de ódio são verdade? Será? Podem ter fundos de verdade, mas se estão atacando, dizendo que querem passar a verdade, oprimem, maltratam, machucam, apontam dedos e jogam pedras, será que é verdade? Então nós vemos que Kardec e os Espíritos vão nos dando uma série de ferramentas para vermos, para entendermos o que verdadeiramente é a verdade. E aí nós pensamos, bom, é um mundo de provas e expiações. Só eu vou atrás da verdade, vou ficar sozinho. Quem mais vai estar comigo? E vem Leon Denis dizer, o homem nunca está só, quando luta e sofre pelo bem e pela verdade. Além da quantidade de pessoas que estão lutando pela verdade, não nos esqueçamos dos bons espíritos, da nuvem de testemunhas que está ao nosso lado, que nos acompanha, que nos ajuda, para que nós, como amantes da verdade, como disse Kardec, jamais deixemos de buscá-la e de separar o joio do trigo. Jamais estaremos sozinhos nessa caminhada. Por isso Cristo disse, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós, para quem Jesus falava, para aqueles que queriam segui-lo.
Vocês serão bem-aventurados se vos perseguirem. E parece um contrassenso, uma contradição, né, seu Valdinei? Mestre, bem-aventurado por estar sendo perseguido, injuriado, por estarem mentindo sobre mim? Sim, porque nós estaremos no caminho da verdade, nós estaremos no caminho certo e a vida é passageira. E como dizia Paulo, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que plantardes havereis de colher. Então, ser perseguido pelo amor à verdade é uma honra. Desde a época dos profetas isso acontecia. E aí Erasto nos diz que importam as emboscadas que vos armem no caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Quem estará conosco na busca da verdade? Nosso Mestre Jesus. Só lobos caem em armadilhas de lobos. Sigamos buscando a verdade, tentando vivê-la, tentando cruzar as informações, porque todos podem agregar, porque nosso Mestre estará conosco. E é muito interessante quantas vezes Jesus usou essa analogia de ser o pastor, porque as ovelhas são cegas, quase cegas, enxergam muito mal, mas ouvem. Por isso Jesus disse para Pilatos, os que são da verdade ouvem a minha voz. Por isso é nosso pastor, porque ele nos guia e que nós tenhamos ouvidos de ouvir e que o sigamos. Então, eu espero que com essas reflexões nós possamos parar para pensar com calma, com serenidade, qual está sendo o nosso papel no dia a dia. Nós estamos próximos de viver um momento importantíssimo para o nosso país, em que mentiras serão passadas a rodo e que trarão consequências por 4 anos. E não é só isso, é na vida em geral, que nós possamos refletir com muita calma sobre tudo que nos chega às mãos e que sai das nossas mãos, porque seremos responsabilizados por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixarmos de fazer. E ainda é Jesus que vem dizendo, a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. Nós já conhecemos a verdade, nós já conhecemos o caminho. E depois dessa fala, Jesus ainda acrescenta, dizendo que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não a cumpriu, receberá mais açoites. E aí a gente precisa da racionalidade da doutrina para entender quem vai nos açoitar, quem vai nos exigir. Nossos mentores? Não. Eles sabem que nós somos espíritos em construção, que nós ainda estamos dando, que nós temos capacidade de dar, mas que podemos dar mais. Por isso estão sempre nos orientando. Será Deus, aquele que Jesus transformou na figura do pai, do filho pródigo, que vem do filho ter feito todos os absurdos possíveis, quando o filho volta, o recebe com tanto amor, mostrando-nos que nada, nenhum erro, nos afastará do amor de Deus? Quem será que vai nos exigir assim tanto? E é Leon Denis quem nos fala nesse livro maravilhoso. Não temos outro juiz nem outro carrasco a não ser a nossa própria consciência. A sabedoria do Pai ao colocar as leis divinas dentro de nós. E para quem trabalha na mediunidade, sabe, se trabalha na incorporação, a carga de dor e sofrimento que espíritos que estão no processo de remorso trazem. E uma dor insuportável que uma aspirina, uma dipirona não resolve, porque está na alma. E aí nós entendemos a reencarnação, que traz o véu do esquecimento que diz, calma filho, você ainda está se construindo, volta lá. Mas o maior carrasco está dentro de nós e é a nossa própria consciência. Então que nós possamos refletir em tudo isso, possamos entender que somos ainda espíritos em construção, mas sempre podemos evoluir muito mais, depende só de nós. Não nos faltarão quem nos assessore nessa caminhada, encarnados e sobretudo desencarnados. E que o reino de Deus será implantado por nós, quando nós assim o quisermos. Quando nós regenerarmos os nossos corações, o planeta se regenera. E prova disso foi a pandemia, quando a maioria, porque muitos não puderam ficar, até isso a pandemia escancarou a desigualdade, mas quando a maioria ficou dentro de casa, Baía de Guanabara se renovou, o céu ficou azul de novo. Nós somos os que precisamos nos renovar, nós precisamos nos regenerar. Quando nós fizermos isso, com todo o conhecimento que nos é posto nas mãos, nosso mundo muda. Então, muito obrigada pela paciência, pelo convite e muita paz.